Isso é um gráfico, na verdade um diagrama de estado, em que eu tenho a pressão de um gás dada em atm em relação à temperatura dada em Kelvin. Como é que a gente entende isso? Inicialmente o gás está nesse estado A aqui. Nesse estado A, qual é a pressão dele? Opa, 1 atm. Qual é a temperatura dele? 150 Kelvin. Ok? Aí ele vai de A para B. De A para B, o que não muda? Pressão não muda, né? Então de A para B é uma transformação isobárica, né? E a temperatura aumenta. Ok? Aí de B para C, tanto pressão como temperatura aumentam, né? Ele vai para 2 atm, chega a 600 Kelvin. E de C para D? Mantém a temperatura, aumenta a pressão. Né? É uma transformação isotérmica. Ok? Qual que é a pergunta do problema? Simplesmente é a seguinte. De A para B, e depois de B para C, e depois de C para D, o que acontece com o volume desse gás? Ele aumenta, ele permanece igual, ou ele diminui? Tá? Então vamos pensar primeiro de A para B. De A para B, o volume aumenta, permanece igual ou diminui? O volume aumenta. Vamos pensar. Aqui, a pressão é constante, de A para B. Se a pressão é constante, qual é a relação entre o volume e a temperatura que não se altera? De A para B, vamos escrever aqui. Então o gás está indo de A para B naquele diagrama ali. A gente já viu que a pressão é constante. Se a pressão é constante, V sobre T é constante. Pressão vezes volume sobre temperatura é constante. Como a pressão é constante, ela sai fora do problema. Volume sobre temperatura é constante. O problema me pergunta o que acontece com o volume. Então vamos olhar o que acontece com a temperatura. Temperatura aumenta de A para B. Se a temperatura aumenta e essa razão tem que ficar constante, o que tem que acontecer com o volume? O volume aumenta. Né? Então, de A para B, a temperatura aumenta, portanto, o volume também aumenta. Vamos fazer o de C para D, que o de B para C é um pouquinho menos fácil. Então a gente deixa para o final. C para D, vocês me disseram corretamente que a temperatura é constante. Se a temperatura é constante, qual é a relação entre as outras duas variáveis, pressão e volume, que vai se manter constante? O que acontece com pressão e volume? Pressão vezes volume tudo bem? Aí o que está acontecendo lá? Pressão vezes volume é constante. A pressão aumenta. Se a pressão aumenta, o que tem que acontecer com o volume? O volume tem que diminuir. Ok? Pressão aumenta. Volume. Então nessas duas partes não precisamos nem fazer nenhuma conta. Só lembrar essa relação. Pressão vezes volume sobre temperatura é sempre constante.
De B para C vai ter uma continha bem simples ali. Que agora, pelo menos olhando assim, não dá para dizer que nada é constante. Nesse diagrama, que pressão se altera e temperatura se altera. Né? Mas não tem problema. De B para C, por quê? Bom, a pressão se altera, a temperatura se altera, mas isso aqui é sempre verdade. Pressão vezes volume sobre temperatura é sempre constante numa quantidade fixa de moléculas de gás. Ou seja, se eu pegar a pressão em B vezes o volume em B dividido pela temperatura em B, tem que ser igual a pressão em C vezes o volume em C dividido pela temperatura em C. Ok? Qual que é a pressão no ponto B? 1 não é resposta. 1 atm é a resposta. Né? O volume em B nós não sabemos. Qual que é a temperatura em B? 300 Kelvin. Pressão em C? 2 atm. Volume em C não sabemos. Temperatura em C? 1 atm dividido pelo 300 Kelvin vezes esse volume é 2 atm dividido por 600 Kelvin vezes esse outro volume. Isso só vai ser verdade se... Olha só. Aqui eu tenho 1 sobre 300. Né? Aqui eu tenho o quê? 1 sobre 300. Né? Se eu dividir por 2 em cima e embaixo, então eu tenho 1 sobre 300 vezes esse volume é igual, corta aqui, né? 1 sobre 300. Então esse volume tem que ser igual a esse volume. Né? VB é igual a VC. Ok? De A para B, o volume aumenta. De B para C, o volume se mantém constante. E de C para D, o volume diminui.